para a Cibele atualizar a gente sobre uma discussão que ela acompanha muito, que é a questão do teletrabalho. Cibele, o que você tem de balanço sobre isso em julho, né? O que rolou sobre esse tema em julho, para poder você começar a atualizar a categoria petroleira aqui nessa nossa interação. Boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite. Boa noite, Vitor, Serginho, Normando. Aí, ó, o teletrabalho dá nisso, tá vendo? Tem gente aqui na porta. O teletrabalho na prática. Enfim, mas faz parte dos novos momentos, né? Sim. Então, é uma coisa que não tem como a gente achar que vai deixar de existir. As empresas, os gestores, tudo, eles têm que, enfim, enxergar isso de fato. E que é uma forma de fazer o trabalho que tem tido ganho de produtividade para as empresas, assim como também, quando bem feito, uma qualidade de vida, da flexibilidade da organização da rotina para o trabalhador também. A gente, na Petrobras, o teletrabalho começou mesmo antes da pandemia, no projeto piloto, estava dentro de um contexto muito ruim que a gente estava vivendo, que era, conforme os escritórios iam sendo desativados, a empresa ia implementando o teletrabalho, e depois veio a pandemia, que aí implementou de vez. A gente sempre colocou que precisava de uma regra negociada com o sindicato, entre vários motivos que a gente pode ir aprofundando temas específicos, mas é justamente dar uma estabilidade, uma segurança de que aquilo não pode ser alterado unilateralmente. A empresa nunca aceitou negociar com o movimento sindical. Ela sempre colocou que isso é uma prerrogativa da companhia. E agora veio primeiro em formato de boato, e depois o sindicato, a FUP, né, a gente enviou um ofício para a Petrobras pedindo esclarecimento, e aí ela divulgou um informe, enviou uma carta para a FUP sobre os boatos que estavam rolando. A empresa, ela desmente, fala que não tem uma intenção de acabar com o teletrabalho, mas ela não entra no detalhamento sobre quantos dias de trabalho virtual e quantos dias de trabalho presencial. Se a gente for ver, hoje, a gente está fazendo 3 dias... Opa, fechei o microfone. A gente está fazendo até 3 dias de teletrabalho, né, e 2 dias presenciais. O boato que estava é que iria reduzir os dias em teletrabalho e aumentar os dias presenciais. E isso a empresa não desmente. Ela divulgou na carta dela que, para quem tem função gratificada, gerente para cima, nesse momento não pegaria supervisor e gerente setorial, ela sim estaria reduzindo para 2 dias no máximo de teletrabalho. E que não estaria mexendo com isso para os demais. Mas, por enquanto, né, não tem uma segurança que ela não vai mexer. Vamos lembrar que a regra atual garante até 3 dias, a depender da atividade e a depender da pessoa. E quem define isso é o superior imediato. Então, o que a gente entende? Que a companhia, ao não garantir definitivo que não vai ter uma alteração unilateral e já implementar a mudança para a alta liderança, ela está passando o recado que é para ir dificultando que as pessoas consigam continuar exercendo 3 dias de teletrabalho. Tá? Então, é importante a gente participar das setoriais que estão sendo chamadas pelo sindicato para fortalecer o pleito de que a regra tem que ser negociada coletivamente. A gente já tem uma regra de redução de jornada de trabalho que, quando a pessoa quer entrar na redução de jornada, tem uma comissão que avalia se é possível ou não. Não tem que ser mesmo sendo gestor, a gente sabe que na prática muda muito a cabeça de gestor para gestor, às vezes a pessoa é contra em si, enfim, e aí dificulta para o trabalhador ter o direito dele. E a gente entende que a complexidade das atividades da Petrobras não dá para garantir o mesmo tempo de teletrabalho para todo mundo. Aí, o que a gente coloca? Que passa a ter uma comissão, igual é para redução de jornada. A pessoa quer exercer teletrabalho, né, tem uma comissão para analisar se aquela atividade permite e se permite quanto tempo. A nossa pauta da FUP ela é bem robusta, tá, gente? Ela tem mais do que para isso que eu estou colocando aqui, mas o principal nesse momento é evitar que ela faça mudança unilateral, sendo que, para os gestores, ela já fez agora, a partir do dia 1º de setembro. A divulgação dela é essa. A gente coloca que, inclusive, a regra tem que valer para todo mundo. Não tem que ter essa separação, se a pessoa é gerente ou não, porque depois... A gente sabe, o cara lá fica a pé da vida, né? E vai lá e quer pressionar daí a equipe dele a ir trabalhar 100% presencial. A gente não consegue entender por que a empresa está querendo mudar isso, sendo que os relatos que as pessoas trazem, né? Vocês que estão no dia a dia sabem muito bem disso, tem uma coisa que já está sendo apelidada, teletrabalho presencial. Teletrabalho presencial é isso, a pessoa tem que ir na empresa presencialmente
mas ela fica o tempo todo no Teams ou no SAP, no sistema. Ela não tem integração nenhuma com a pessoa da equipe dela. Tá tudo distante também. Então, dá na mesma ela tá na empresa ou na casa dela. Muita gente é assim. Tanto que na nossa pauta a gente tem a opção do teletrabalho, inclusive integral a depender da atividade. Outra coisa que está na nossa pauta, que facilita muito, em vez de ser dias na semana de teletrabalho e trabalho presencial, que fosse no mês. Por quê? Aquela pessoa que trabalha longe, aí às vezes até em outro estado, ela poderia ir uma vez por mês, né, trabalhar a semana inteira de forma presencial, e em vez de ter que viajar 4 vezes na semana. Outra realidade também é que você tem algumas atividades, mesmo em unidades operacionais, vamos lembrar que o teletrabalho não é só para escritório, ele é para administrativo. Né? Você tem atividades, às vezes, de manutenção do meio ambiente, né? Tem uma série de atividades, mesmo inspeção, a gente sabe, tem muita coisa que se divide o tempo em atividade de campo e atividade administrativa. E aí, por exemplo, se você fizer uma escala mensal, muitos de nós somos fiscais de contrato. Aí, às vezes, na semana de medição de contrato, as pessoas conseguiriam ficar em teletrabalho, por exemplo. Então, tem muita atividade, inclusive hoje, que a gente sabe que não daria para ser um teletrabalho integral, mas poderia sim ser um modelo híbrido, que inclusive é o que a gente, né, entende que é o que está sendo, né, seguido na sociedade como um todo e que tem que seguir. Agora, a gente quer uma regra negociada coletivamente que tenha uma clareza e justiça, uma transparência. A pessoa pode, a tarefa permite, por que não? Tendo garantido todos os direitos, né, trabalhistas, assim como quem vai no trabalho presencial. A gente entende que não tem que ser simplesmente porque eu quero as pessoas aqui. As coisas têm que fazer sentido. Senão a gente segue na lógica do eu mando e você obedece, que a gente vem lutando contra essa cultura que foi colocada na companhia, né, nas gestões passadas, que a gente já vem desconstruindo desde o ano passado.